Roteiro de estudos 9. O roteiro de estudos de história para esta semana traz informações sobre a Grécia Antiga. O tema tem como objetivo discutir os movimentos pelos quais as civilizações grega e romana são consideradas como antiguidade clássica, tendo em vista o seu legado na tradição ocidental. Caracterizar o processo de formação da Grécia Antiga e suas configurações sociais e políticas nos períodos de sua história. Para responder às questões no final deste roteiro, leia o texto e assista aos vídeos. Grécia Antiga é a época da história grega que se estende do século XX ao século IV a.C. Quando falamos em Grécia Antiga, não estamos nos referindo a um país unificado, e sim num conjunto de cidades que compartilhavam a língua, costumes e algumas leis. Muitas delas eram até inimigas entre si, como foi o caso de Atenas e Esparta. No mapa, podemos observar a localização geográfica da Grécia distribuída em partes. A Grécia peninsular, a parte rosa ao sul. A Grécia insular, que é formada pelo conjunto de ilhas. A Grécia continental e a Grécia oriental. Além disso, podemos observar em outros mapas que apresenta a parte do continente europeu que as colônias gregas se estenderam por todo o litoral da costa do Mediterrâneo. Política. No período clássico, os gregos procuraram cultivar a beleza e a virtude, desenvolvendo as artes da música, pintura, arquitetura e escultura, etc. Com isso, acreditavam que os cidadãos seriam capazes de contribuir para o bem comum. Estava lançada, assim, a democracia. A democracia era o governo exercido pelo povo, ao contrário dos impérios que eram liderados por dirigentes que eram considerados deuses, como foi o caso do Egito dos faraós. A democracia desenvolveu-se principalmente em Atenas, onde os homens livres tinham oportunidade de discutir questões políticas em praça pública. Sociedade. Cada polis tinha sua própria organização social e algumas, como Atenas, admitiam a escravidão por dívidas ou guerras. Por sua vez, Esparta tinha poucos escravos, mas possuíam os servos estatais, que pertenciam ao governo espartano. Ambas as cidades tinham uma oligarquia rural que os governava. Também em Atenas verificamos a figura dos estrangeiros chamados metecos. Só era cidadão quem nascia na cidade e, por isso, os estrangeiros não podiam participar das decisões políticas da polis. Economia. A economia grega se baseava em produtos artesanais, na agricultura e no comércio. Os gregos faziam produtos em couro, metal e tecidos. Estes davam muito trabalho, pois todas as etapas da produção, desde a fiação até o tingimento, eram demoradas. Os cultivos estavam dedicados às vinhas, oliveiras e trigo. A isto somavam-se a criação de animais de pequeno porte. O comércio ocorria entre as cidades gregas nas margens do Mediterrâneo e afetava toda a sociedade grega. Para realizar as trocas comerciais, se usava a moeda dracma. Havia tanto o pequeno comércio do agricultor,
que levava sua colheita ao mercado local, quanto o grande comerciante, que possuía barcos que fazia toda a rota do Mediterrâneo. Religião. Na imagem temos aí o templo Partenon, dedicado à deusa Atena, protetora da cidade de Atenas. A religião da Grécia Antiga era politeísta. Ao receber a influência de vários povos, os gregos foram adotando deuses de outros lugares até constituir o panteão de deuses, ninfas, semideuses e heróis, que eram cultuados tanto em casa como publicamente. As histórias dos deuses serviam de ensinamento moral à sociedade e também para justificar atos de guerra e de paz. Os deuses também interferiam na vida cotidiana e praticamente havia uma deidade para cada função, ou seja, um deus para cada situação da vida cotidiana dos gregos. Se um grego tivesse uma dúvida em relação a qual atitude tomar, poderia consultar o oráculo de Delfos. Ali, uma pitonisa entraria em transe a fim de tomar contato com os deuses e responderia à questão. Como esta era dada de forma enigmática, um sacerdote se encarregava de interpretá-la ao cliente. Cultura. A cultura grega, intimamente ligada à religião, pois a literatura, a música e o teatro contavam os feitos dos heróis e de sua relação com os deuses que viviam no Olimpo. As peças teatrais eram muito populares e todas as cidades tinham seu espaço cênico chamado orquestra, onde eram encenadas as tragédias e comédias. A música era importante para alegrar banquetes civis e acompanhar atos religiosos. Os principais instrumentos eram a flauta, tambores e harpas. Esta última era utilizada para ajudar os poetas a recitarem suas obras. Igualmente, os esportes faziam parte do cotidiano grego. Por isso, para celebrar a aliança entre as diferentes polis, organizavam-se competições nos tempos de paz. A primeira delas foi realizada em 776 a.C., na cidade de Olímpia, e daí seria conhecida como Jogos Olímpicos, ou simplesmente Olimpíadas. Naquela época, só os homens livres que soubessem falar grego poderiam tomar parte da competição.